No quadro Agenda Cultural, vamos contar a história da epopeia de 3 marinheiros italianos em Bragança. Em 10 de agosto completa mais um aniversário da chegada dos expedicionários bragantinos que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Relembraremos um fato que aconteceu em nossa terra enquanto se desenrolava o conflito, que demonstra a grandiosidade de nossa gente e quanto o nosso povo é acolhedor. Quando o Brasil declarou guerra ao eixo, formado pela Alemanha, Itália e Japão, encontrava-se ancorado no Porto de Santos o transatlântico Conte Grande, um dos orgulhos da navegação italiana. O navio foi confiscado e seus tripulantes ficaram impedidos de abandonar a embarcação. O governo brasileiro deliberou que, enquanto durasse a guerra, os marinheiros poderiam ficar em terra com a condição de se apresentarem semanalmente perante as autoridades da cidade onde residiriam até que tudo terminasse. Sabedores de que em nossa cidade existia uma laboriosa colônia italiana, 3 deles obtiveram permissão e foram encaminhados a Bragança Paulista, que os recebeu de braços abertos. Aqui chegando, entraram em contato com membros da colônia e foram alojados em casas de seus compatriotas. Como trabalhavam como cozinheiros, com a colaboração de nossa gente, foram convidados a atuar no Bar Elite, na Praça Raul Leme, de propriedade de Rafael Orsi e Adelmo Guazelli. Junto ao bar foi criado o Restaurante dos Esportes, nome escolhido pelos proprietários, junto aos esportistas Cícero de Souza Marques, Osvaldo de Assis Gonçalves e Dr. José Lamartine Sintra, dirigentes do Bragantino, que almejavam um local saudável para a reunião dos esportistas. E no restaurante, os marinheiros Alberto Bianchi, Bartolo Visitio e Giorgio Riga passaram a trabalhar. O movimento era intenso, uma vez que, além de servir aos fregueses, os marujos tinham que atender aos clientes que encomendavam pizzas e massas que levavam para casa. Atenciosos e corteses, ganharam a amizade e a admiração de todos que frequentavam o estabelecimento. Nos finais de semana, quando o restaurante fechava, os frequentadores mais assíduos levavam instrumentos musicais que eram tocados pelo cavaco manhoso ou outro musicista. Os marinheiros Bartolo e Alberto cantavam cançonetas italianas e nostálgicas que os faziam recordar da pátria longínqua. Ao terminar a guerra, os amigos saudosos da pátria e dos entes queridos que ficaram além-mar aguardavam com ansiedade o retorno para o seio das famílias. Na véspera da partida, Alberto e Bartolo fizeram uma festa de despedida e prometeram não deixar de se comunicar. Em 1º de agosto de 1946, os 2 marinheiros embarcaram de volta à Itália. O terceiro deles, Giorgio Riga, não os acompanhou. Permaneceu aqui e, como era solteiro, se casou com uma bragantina, a senhorita Odete Francisco. Montou um restaurante em sociedade com o cunhado Marçal, num prédio que foi demolido para a construção do edifício Stella Maris. Depois instalou o restaurante no Bar Daltrini. Com a construção do prédio Doutor Aguiar Leme, na Praça Raul Leme, Giorgio abriu o restaurante Riga, onde permaneceu até a morte em 64. Foi sepultado em solo bragantino, terra em que foi acolhido com tanto carinho e considerava como sua segunda pátria. Essa é a história da qual somente alguns poucos dos contemporâneos se recordam, e aconteceu com 3 marinheiros italianos que, por uma ironia do destino, estavam a trabalho no Brasil no dia em que nosso país declarou guerra aos totalitários. Lá na Itália, os descendentes de Alberto e Bartolo devem conhecer esta história do tempo em que eles aqui viveram, e talvez um dia ainda venham conhecer a cidade que abraçou seus ascendentes com carinho e afeto, e de onde, sem dúvida alguma, deve ter tido boas recordações, não só pela acolhida que lhe foi proporcionada pela nossa gente, como também pelas amizades que fizeram durante o tempo em que aqui permaneceram, e por isto fazem parte da nossa história. O jornal traz também as vagas do PAT.
auxiliar de limpeza, carpinteiro, chapeiro, comprador, contador, eletricista de manutenção industrial, farmacêutico, frentista, funileiro de automóveis, jardineiro, marceneiro, mecânico de manutenção de britagem, montador de automóveis e outros cargos. O PAT fica na Rua Coronel Teófilo Leme, número 1240, em cima do Mercado Municipal. É preciso apresentar o CPF, RG, cartão cidadão, carteira de trabalho e retirar a carta de encaminhamento. O PAT funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 4 da tarde. Veja agora a previsão do tempo. Na terça-feira, o dia começa com nevoeiro no leste de São Paulo, no Rio de Janeiro e na zona da Mata Mineira. No norte do Espírito Santo e no nordeste de Minas Gerais, o sol aparece entre muitas nuvens ao longo do dia. Sol e tempo seco nas demais áreas. Pode gear na Serra da Mantiqueira. Nos principais centros econômicos de São Paulo, mínima prevista de 9 e máxima de 27 graus. Em Bragança, Atibaia e Extrema, sol na maior parte do período, mínima de 11 e máxima de 27 graus. No terceiro bloco, futebol. Bragantino empata com o Macaé e segue as 7 partidas sem vencer e na zona do rebaixamento. E o jornal faz uma homenagem ao goleiro Valdir Pérez, falecido no domingo e que atuou na seleção brasileira na Copa do Mundo da Espanha em 82. O jogador em 2014 esteve em Atibaia e nós acompanhamos a visita. Não saia daí.